Você tem noção do que acontece quando você deixa de estudar a palavra de Deus? Eu me chamo Alex Marcos e hoje eu vou te apresentar 4 coisas que acontecem quando você deixa de estudar a Bíblia. A leitura da Bíblia, bem como a meditação na palavra de Deus, são atividades essenciais na vida do cristão. Aliás, o próprio Cristo disse, examinai as Escrituras. E a gente percebe no Salmo 1 que o homem bem-aventurado é aquele que também medita na palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de ler a Bíblia por ler, de ler todos os dias. Não é necessariamente isso. Nem sempre você vai ter tempo para ler a Bíblia todos os dias, mas você vai ter tempo suficiente para meditar. Uma coisa é você ler a Bíblia e uma outra coisa é você meditar na Bíblia. Então, o que acontece quando você deixa de estudar a palavra de Deus? A primeira coisa que acontece é um bloqueio de relacionamento espiritual entre você e Deus. A oração, assim como a leitura da Bíblia, são canais de relacionamento entre você e Deus. Quando você ora, Deus te ouve. E quando você medita na Bíblia, você estuda, você lê a Bíblia, você ouve Deus falando com você. A partir do momento em que você deixa de estudar a palavra de Deus, você está bloqueando o relacionamento entre você e Ele. É como se você estivesse dizendo, olha, eu não quero ouvir a tua voz, eu não me interesso por aquilo que você quer dizer para a minha vida, isso não me importa. Sabe quando você bloqueia aquela pessoa chata no seu WhatsApp? Você bloqueia e ele não manda mais mensagem para você, ele não tem mais contato com você? É assim que você faz quando você deixa a Bíblia em segundo plano, quando você descarta a Bíblia. Uma segunda coisa que acontece quando você deixa de estudar a palavra de Deus é que a sua mente começa a ser ocupada por outras coisas que não deveriam ser, por coisas que não edificam. Veja bem, quando você medita na palavra de Deus, você ocupa o teu pensamento pensando em coisas que pertencem ao reino de Deus. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que a gente deve ocupar a nossa mente com aquilo que é louvável, com aquilo que é justo, com aquilo que é honesto, com aquilo que nos edifica. E quando você deixa de meditar na palavra de Deus, você bloqueia a voz de Deus para você não ouvir e a sua mente começa a ser preenchida por outras coisas, por pensamentos até ruins, por pensamentos de blasfêmia, por pensamentos suicidas, porque você não está ocupando a sua mente com a coisa certa. Eu repito mais uma vez o que eu já disse, não é necessário, não é obrigatório que você leia todos os dias. Agora, é necessário que você medite na palavra de Deus diariamente. E é possível meditar na palavra de Deus sem ler, deixar um dia de ler a palavra de Deus. É possível que você medite por dias e dias. Quem nunca ficou por dias e dias com aquele versículo na cabeça, martelando o tempo todo, querendo entender aquela palavra, e você não está entendendo, você começa a raciocinar, você começa a pensar e não chega a nenhuma conclusão, e de repente com muita luta você consegue chegar ao entendimento daquele versículo, porque você passou dias e dias meditando. Martinho Lutero, o grande idealizador da Reforma Protestante, ele ouviu aquele versículo, o justo viverá da fé. E ele ficou muitos dias meditando e pensando, e todos nós conhecemos o que resultou daquela meditação. É por isso que você precisa preencher a sua mente, porque quando você preenche a sua mente da palavra de Deus, o inimigo ele vai rodar pela tua cabeça para ver se ele encontra uma brecha. Ele não vai encontrar, porque ele sabe que aonde ele meteu o pé, tem uma palavra de Deus ali. Aonde ele querer meter a uninha dele ali, tem a palavra de Deus arraigada na tua mente. É só você preencher o teu cérebro, o teu raciocínio da palavra de Deus, que você vai bloquear todas as tentativas de invasões erradas, de pensamentos errados da parte do inimigo para querer te desestabilizar. E uma terceira coisa que acontece quando você deixa de meditar na palavra de Deus é que você fica vulnerável aos ataques do inimigo. Lá em Efésios 6, nós lemos que quando você vai para uma guerra espiritual, você precisa empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No livro de Hebreus, nós lemos que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, que ela é capaz de dividir entre juntas e medulas, entre alma e espírito. Um exemplo bem prático eu vou dar para você. Suponha que você vai para uma guerra e esqueça em casa o teu principal instrumento de batalha. Você já sabe o que vai acontecer na guerra, você vai morrer, pois você está numa batalha espiritual. Efésios 6 deixa bem claro que a nossa luta é diária contra principados e potestades. Agora, se você deixa o principal instrumento para você vencer as guerras espirituais, meu amigo, você vai perder e feio, porque a palavra de Deus é como uma
espada. É o teu principal instrumento para você vencer as guerras espirituais. E quando você deixa ela de lado, você fica vulnerável aos ataques do inimigo. E como é que o inimigo ele pode te atacar? Ele pode colocar dúvidas no teu coração. E se o teu coração, se a tua mente não está preenchido da palavra de Deus, qualquer dúvida que ele coloque pode desestabilizar a sua fé. Agora, quando o inimigo chega perto de você e ele começa a te tentar, mas aí ele percebe que a tua mente está preenchida da palavra, ele vai ver que ele não vai conseguir colocar dúvidas no teu coração. Agora, se você deixa de lado a palavra de Deus, aí, meu amigo, é um prato cheio para que o inimigo encha teu coração de dúvida, de maneira que você comece a até duvidar da palavra de Deus, de que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. E uma última coisa que acontece quando você deixa de meditar na palavra de Deus é que você fica vulnerável à abordagem dos falsos profetas. Veja bem, como eu já falei anteriormente, a Bíblia, a palavra de Deus, é uma espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que a Bíblia é uma espada na tua mão para guerrear a favor do reino de Deus, ela também se torna uma espada na mão dos falsos profetas para guerrear contra o reino de Deus. Veja que paradoxo, é por isso que você precisa sempre colocar a meditação na palavra de Deus em primeiro lugar, estudar profundamente, examinar as escrituras, porque os falsos profetas, eles têm uma habilidade muito boa, eles têm uma lábia muito boa, eles convencem muita gente, eles apresentam boas argumentações, boa oratória, e se você não estiver fundamentado na palavra de Deus, meu amigo, você vai ser presa fácil daqueles que querem só um pezinho para destruir a tua fé, para roubar a tua fé verdadeira e genuína. E não é à toa que muita gente tem ido em algumas organizações evangélicas, vão induzidos pelos falsos profetas, eles não vão pela Bíblia. E você pode perceber a importância de meditar na palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, porque quando o falso profeta abordar você, ou quando você se sentir insinuado por alguém a aderir a alguma doutrina errada, você está fundamentado na palavra, você sabe em quem você tem crido, você sabe aonde você aprendeu, e você aprendeu na palavra, e você vai comparar tudo que o falso profeta diz com a palavra de Deus. Pensando nisso, eu fico muito triste, porque eu vejo muitas pessoas abandonando a leitura da Bíblia, a meditação na palavra, estão trocando tudo isso pelas revelações, pelas lives de revelações, pelas falsas profecias daquele pessoal que vai para o Facebook e começa a jogar profecias aleatórias, mentindo no nome de Deus, dizendo que Deus falou e Deus não falou nada. E essas pessoas, por falta de não se dedicarem à palavra de Deus, elas caem nessas falsas profecias e acabam achando que aquilo ali é de Deus e não é. Eu tenho uma dica para você: se você medita na palavra de Deus, se você crer na palavra de Deus, falsa profecia não vai te enganar, falsa revelação não vai te enganar e falso profeta não vai passar a perna em você. Agora, se você não gosta de meditar na palavra de Deus, se você acha que a Bíblia é um livro antigo e que a palavra do teu líder espiritual tem tanto poder que você acha que deve desconsiderar a Bíblia, então, meu amigo, tá ruim para você e você precisa voltar urgentemente à palavra de Deus. Eu estive analisando por que as pessoas estão trocando a leitura sistemática e regular da Bíblia pelas falsas revelações, pelos falsos líderes religiosos. Eu cheguei a uma conclusão de que isso acontece por dois motivos. O primeiro motivo é que a Bíblia trata de diversos assuntos, inclusive ela aborda a existência humana durante o seu percurso na Terra. A Bíblia faz todo um panorama do que é viver debaixo do sol, conforme descreveu Salomão. Porém, todo esse panorama que a Bíblia faz da vida humana sempre aponta para outra realidade, para o céu, para a salvação, para a vinda de Cristo. E o segundo motivo é que a Bíblia nem sempre fala o que a gente quer ouvir. O que a palavra de Deus fala às vezes dói. Aliás, para usar a linguagem do livro de Hebreus, a palavra de Deus é como uma espada. E o que faz uma espada? Uma espada corta, uma espada fura, e com uma espada a gente pode bater também. Então, a palavra de Deus ela é assim, ela vai nos confrontar. Nem sempre a palavra de Deus ela vai falar aquilo que eu gosto. Pensando nisso, sabendo disso, as pessoas correm para as lives de revelação, correm para o seu mentor espiritual, porque lá eles vão crivar aquilo que é bom, aquilo que é gostoso ouvir, aquilo que é gostoso falar, para que atraiam o ouvido das pessoas. Então, agora que você já sabe o que acontece quando você deixa de estudar a palavra de Deus, então volte urgentemente. Talvez a sua Bíblia esteja empoeirada, ou se você de repente não puder levar a Bíblia para o seu trabalho, ora, tem um celular, tem um aplicativo. Hoje todo celular pega um aplicativo, tem como você instalar um aplicativo da Bíblia e ler um versículo por dia. Não faz mal para ninguém, vai te edificar, você vai ficar treinado para lutar contra
das hostes espirituais do mal, bem como responder às objeções daqueles que querem a razão de nossa fé. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.